Dessa vez nós vamos falar sobre o esquema para se produzir um post para a internet. Eu estou tentando passar nessas aulas iniciais aqui de construção de conteúdo para a internet tudo que eu consigo passar para você no que diz respeito às estruturas, às maneiras corretas, né, de você desenvolver aí uma estratégia de marketing de conteúdo, como que você deve produzir conteúdo de qualidade, né? Então, por enquanto, a gente está na parte teórica, depois a gente vai para a parte de posts mesmo, né, para a gente já começar a mexer aí em alguns posts para a internet, e eu vou explicar alguns outros conceitos, algumas outras ideias, alguns outros pontos que você precisa considerar já no post, tá? Mas o propósito dessa aula é passar para você o esquema para se produzir um post para a internet. Então, existe um esquema que talvez você não saiba, existe uma maneira, né, que já é usada por muitas empresas, por muitas pessoas na internet. Eu uso também mais ou menos dessa forma, tá? Mas eu vou passar para você aqui da maneira que é usual hoje em dia, tá bom? Bom, então, qual é a estrutura que a gente usa para produzir um post para a internet? Quando eu falo de post, eu estou falando de um post de texto, tá? Mas você pode usar também essa mesma ideia para produzir vídeos, para produzir outros materiais, embora vai ser um pouco mais resumido, né? Porque um post exige mais coisas, né, do que os vídeos, né? E do que as imagens. Mas o primeiro ponto que você precisa ter em mente é o planejamento. Você primeiro precisa planejar, né? Você vai levar em consideração aí a sua persona, você vai levar em consideração o seu produto, né? Você vai levar em consideração vários outros fatores dentro da sua estratégia de marketing de conteúdo para você fazer o planejamento. Então, você vai planejar o que é esse post que você vai fazer, o que você espera alcançar com esse post, quem é que você precisa atingir, né? De quanto em quanto tempo você vai postar, isso também entra aqui nessa parte. Geralmente eu posto artigos de continuação, por exemplo, artigos que fazem parte de uma série. Eu acho interessante fazer isso tanto no que diz respeito a posts como no que diz respeito a vídeos, né? Por isso que existem as playlists no YouTube e outros esquemas de sequência em outras plataformas na internet, né? Então, você precisa ter essa ideia de planejamento sobre o que eu quero escrever, o que eu espero alcançar com isso que eu vou escrever, quais são os resultados, né? Você tem que ter uma visualização ali desse objetivo. E depois vem a definição das pautas, né? Você começa a definir as pautas. E como é que você define essas pautas ali? Você já planejou ali o seu post, né? Você já fez uma pesquisa ali, né? Então você vai definir sobre o que você vai falar nesse post. É exatamente essa parte das pautas. Por exemplo, no post que nós vimos no módulo anterior, né? A gente falou ali, explorou a questão do que eu preciso saber antes de montar um negócio online. Então eu preciso desenvolver essas pautas. Da mesma maneira que quando eu for fazer um vídeo, eu preciso também colocar essas pautas. Geralmente eu faço um vídeo dessa forma. Eu defino ali, eu começo a pautar ali as etapas ali daquela ideia, né, que eu tive anteriormente, do meu planejamento. E aí eu vou pesquisando no que diz respeito a isso. Então você faz vamos dizer assim, um conteúdo um pouco grosseiro. Aí você vai atrás de fontes, você vai buscar e você vai construir as suas pautas, que é mais ou menos um caminho que você vai seguir, né? Então, a primeira etapa é o planejamento, né? O que é que eu quero fazer, por que eu quero fazer dessa forma, qual é o meu objetivo em fazer isso, né? E depois eu venho com a parte de pautas. Geralmente nos vídeos eu uso apenas essas pautas, né? E pouco contexto ali que eu faço nas pesquisas, que eu anoto e deixo ali uma colinha no meu computador ou em algum lugar que eu esteja vendo para eu não esquecer, né? Mas nos posts tem várias etapas, tá? Então primeiro é o planejamento, depois você faz a definição de pautas. Depois vem a redação, né? Você vai escrever aí o conteúdo dessas pautas. Então veja que já ficou mais fácil, né? Nós já estamos meio que afunilando aí o nosso conteúdo, né? Nós pensamos em uma ideia, né? Planejamos, fizemos todo o planejamento. Daí existem outras coisas que acontecem nesse intervalo aqui,
dentro dessas áreas que eu estou mostrando, que eu vou explicar para você já no post nas próximas aulas, tá? Mas por enquanto eu quero só passar para você mesmo a estruturação e o esquema aqui para fazer o negócio acontecer. Daí vem a definição das pautas, né, os assuntos que eu vou falar ali, o meu esquema que eu vou seguir. Aí vem a redação. Então, se você faz um bom planejamento, se você define as pautas específicas, né, o que você vai falar em cada momento ali do seu post, já se torna bem mais fácil fazer a redação, né, porque aí você vai pegar aqueles pedacinhos ali que você já fez a pesquisa e você vai simplesmente desenrolar ali um pequeno texto. E depois você vai juntar todos os textos, tá? E aí você tem um post aí de 1000 e poucas palavras, né? Depois o que a gente faz? Depois que a gente fez a redação, a gente faz a revisão. A gente revisa. E essa questão de revisão, ela é uma questão que precisa ser constante. Eu estou ilustrando aqui como se eu mesmo estivesse fazendo o post, tá? Como se eu estivesse fazendo todas as etapas desse post, mas o usual não é isso, que uma pessoa só faça. Existe uma pessoa para fazer o planejamento e a definição das pautas, existe o redator que vai fazer a parte de redação. Então o cara que faz o planejamento e a redação das pautas, ele vai fazer a pesquisa, ele vai fazer várias outras coisas ali, certo? E vai passar esse conteúdo aí para o redator. E o redator já vai ter mais ou menos uma ideia, né, do que ele precisa fazer, do que ele precisa escrever. Ele vai transformar aquilo ali em um conteúdo sequenciado. Aí daí vem a revisão, a pessoa que é responsável pela revisão. No entanto, eu, nos meus posts, eu faço tudo isso sozinho, certo? E eu aconselho que você tente fazer sozinho, porque à medida que você for crescendo o seu negócio online, se você tiver interesse, né, em fazer essa parte, vai ser bom porque você vai ter o conhecimento de um post de qualidade. Você pode contratar pessoas para fazer esses processos para você, ou fazer todo o processo para você, no Orkana, por exemplo, e outros sites, né, sites onde você encontra freelancers. Você pode encontrar pessoas para fazer tudo isso aí para você, né, inclusive a parte de headline, de palavras-chave, que a gente vai falar nas aulas posteriores. Mas é interessante que você tente fazer isso, porque você vai tendo uma mentalidade do que é um conteúdo de qualidade. Você vai aprendendo, estude um pouco sobre isso, né? Desse conteúdo que a gente está passando aqui, em outras fontes também, para que você possa ter essa visão, caso você queira, em algum momento, contratar pessoas para fazer isso, né? Aí já fica mais fácil, porque se as pessoas fizerem alguma coisa errada, você já sabe exatamente onde essas pessoas erraram ou deixaram a desejar. Então vem a parte de revisão. Essa pessoa que faz a revisão já é outra pessoa também. Aliás, o ideal, já que a gente está falando sobre esse desmembramento aqui de funções, o ideal é que a pessoa que faça a revisão seja uma pessoa realmente diferente, né? No meu caso, eu faço as minhas próprias revisões, mas se você tiver uma pessoa aí que esteja próxima a você, para você pedir para ler, para revisar, porque a pessoa vai conseguir ver de um ponto de vista diferente. A gente que faz o texto, a gente cultiva determinados vícios assim, de linguagem, né, de escrita, e que às vezes são vícios que a gente aprendeu e que a gente tem que lutar contra isso e acaba passando ali e acaba não ficando tão bom aí no nosso texto. Então, com uma pessoa externa revisando, né, seria interessante. Então, se você tiver uma pessoa pelo menos para fazer essa parte aí para você, já ajuda. Né? Pede para a pessoa ler aqui o meu texto, dá uma olhada, o que você achou, me mostra aí um ponto de vista diferente. Essa pessoa pode até de repente te passar algumas ideias, né, para complementar esse post aí. Aí vem a parte de testes, né? Você vai testar esse post, você vai ver se está funcionando, se está indexando, né? Se está ranqueando, quais estão sendo os resultados desse teste, né? E posteriormente as análises. Existem maneiras de você analisar esses posts, né? Existem maneiras de você trabalhar esses posts dessa maneira, avaliando o impacto desses posts. E aí vem a reestruturação. Então, ao final de todo esse processo aí que você viu, né? Lembrando que esses 3 processos finais aqui, testes, análises e reestruturação, eles acontecem já depois que o post está no ar, né? Você vai colocar o post no ar.
Aí você vai analisar, vai ver os resultados e você vai fazer as mudanças. Uma maneira de você fazer as análises é através do Analytics, né? Do Google Analytics, você vê como é que está sendo a aceitação das pessoas. As pessoas entraram no post, elas ficaram muito tempo, elas passaram o tempo necessário para ler o post até o final. Se a sua taxa de rejeição ali no Analytics estiver alta, você vai perceber que o post não está agradando e que você está fazendo alguma coisa errada naquele post. Mas existem algumas técnicas, algumas coisas que a gente vai passar adiante, que eu vou passar adiante para você, tá? Para você evitar essa parte aqui. Né? Então o objetivo é melhorar sempre o seu post, né? E você só consegue fazer isso através de análise. E vem a reestruturação. Essa parte da reestruturação, é sempre bom a gente estar reestruturando, certo? É claro que você vai deixar o post durante um determinado tempo. Eu vou calcular aí mais ou menos uns 3 meses online esse post. E você vai ver o resultado. Então essa reestruturação aí, né, ela vai ser mais de um ponto de vista de você reler o texto novamente, ler novamente, eu preciso melhorar isso, eu preciso corrigir isso, fazer alterações ali para ir ranquear melhor, né? E testar ali nas buscas para a palavra-chave que você colocou no post, né, para ver como é que tá. Você vai fazer o máximo que você puder. Quando o seu site já tiver conquistado uma determinada autoridade, que basicamente tudo que você colocar no ar, os posts novos que você colocar no ar, né, eles estiverem ranqueando já automaticamente e por conta da sua estratégia de link building, esse post aparece logo bem colocado, porque isso vai acontecer se você fizer o processo todo direitinho, certo? Aí você vai poder analisar com mais facilidade, né, mais rápido, e você vai poder reestruturar mais rápido e ver o resultado. Então, é sempre bom tentar melhorar o máximo possível do post, certo? O máximo que você conseguir, até chegar no topo ali. Quando chegar no topo do Google e das ferramentas, aí a gente diz que a gente conseguiu atingir o nosso objetivo, né? Bom, então é essa a estrutura, tá? Lembrando que para planejamento e definição de pautas, muito provavelmente é uma pessoa, para redação é outra pessoa, para revisão é outra pessoa, para testes e análise e reestruturação é outra pessoa, tá bom? Mas se você não tiver essas pessoas, não tem problema, você pode fazer aí esse conteúdo você mesmo, assim como eu estou fazendo o meu conteúdo, tá bom?